Olá, olá, meus queridos alunos. Trataremos agora aqui então de algumas questões relativas ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas, praticamente na mesma linha do que eu abordei com vocês no GADEC, tá ok? Então nada de tão complexo, tá? O RCPJ é uma disciplina muito tranquila, dá para matar tranquilamente as questões da prova, então vocês têm que tomar um cuidado com alguns pequenos detalhes aí para não escorregar na hora da prova, tá? Então essa intenção vai ser desse vídeo. Provavelmente vai ser um vídeo bem curtinho, tá? A respeito de RCPJ, onde já esgote tudo de uma maneira só, destacando os principais pontos aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Atribuição do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá? Para que serve o Registro Civil de Pessoas Jurídicas? É uma das modalidades de registros públicos da Lei 6.015, né? Como é bem sabido pela grande maioria de vocês, já considerando o nível de estudos, né, que todos nós estamos. E compete a eles registrar os atos constitutivos, contratos sociais, estatutos das sociedades simples, tá? Cuidado, empresária, vai lá para a junta comercial, das associações, organizações religiosas, fundações de direito privado, empresas individuais de responsabilidade limitada, de natureza simples e dos sindicatos, tá? Detalhe, sindicatos. Ele adquire personalidade jurídica com o registro junto ao RCPJ, porém necessita de autorização do Ministério do Trabalho para ganhar a representatividade, ou seja, para que seja legitimado como um defensor de direitos trabalhistas, obrigatoriamente os sindicatos terão que ter obrigatoriamente essa autorização do Ministério do Trabalho. Tá? Esse é o registro respectivo, dentre todas as regras previstas para o direito trabalhista. Eireli de natureza simples, pacífico já na doutrina, a jurisprudência também está tranquila nesse sentido, inclusive orientações da Receita Federal do Brasil admitindo a figura da Eireli de natureza simples, tá? Que se opõe a Eireli de natureza empresarial, estritamente empresarial. As questões relativas aos partidos políticos. Vocês podem estar se perguntando, professor, mas por que aqui no item, na letra A, não está? O Emerson Ladini, então, nosso colega, durante a transmissão do GADEC, inclusive me indagou isso, eu indiquei para ele um artigo bem rápido de leitura, onde vou deixar também bem claro, de maneira bem resumida para vocês, o porquê os partidos políticos não aparecem aqui no item 1 das normas, tá, na letra A, porém ainda está expresso na Lei 6.015 e é correto, tá, a afirmativa de que os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com seu registro junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Porém, por um motivo relevante, né, de equalização normativa, não está previsto o registro dos partidos políticos nas normas de São Paulo. Pelo seguinte caso, pessoal, a lei, tá, que regulamenta os partidos políticos, ela indica que todo partido político ele tem que ter obrigatoriamente representatividade nacional. Tá? Então, se ele tem representatividade nacional, obrigatoriamente o seu registro será feito em Brasília, lá no Distrito Federal. Tá, ok? Então, não tem o que se falar agora, hoje, tá? Não mais. Já teve em outrora, né, em outras épocas, sobre outros regramentos distintos, né, relativos a direitos políticos, de partidos políticos regionalizados. Então, para ser um partido político, obrigatoriamente ele precisa de abrangência nacional. Nesse caso, os registros ficaram vinculados ao DF. Então, são os registros civis de pessoas jurídicas do Distrito Federal os competentes para registrar os estatutos dos partidos políticos para que eles adquiram personalidade jurídica e posterior registro, né, de toda a sua regulamentação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Então, por essa razão, tá? Porque não tem a possibilidade de se registrar um partido político em São Paulo hoje, porque não teria abrangência nacional. Então, nesse caso, ele ficaria vinculado efetivamente a Brasília. Então, por uma questão interpretativa, né, de lógico, de equalização de todas essas normas, os partidos políticos, sim, né, são pessoas jurídicas de direito privado, estão previstos lá no Código Civil, inclusive expressamente no Código Civil de 2002. Porém, né, ele também se sujeita, está lá no 2030, alguma coisa agora não vou me recordar de cabeça, que ele se sujeita, né, às regras, né, da aquisição de personalidade jurídica, efetivamente, às normas do direito privado, porém, não tem essa previsão de registro no estado de São Paulo, efetivamente por isso. Ali tem o registro vinculado a Brasília, então não tem porquê, né, isso ficar disposto nas normas de maneira vaga. Tá? Foi muito acertada a opção do corregedor, né, nesse sentido, de adotar essa posição de maneira mais tranquila. Tá? Então, por essa razão, não é errada a afirmativa de que os partidos políticos podem ser registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Aliás, devem, para adquirir personalidade jurídica. Porém, não acontece no estado de São Paulo porque fica na capital federal, no nosso distrito, querido Distrito Federal, essa obrigatoriedade, ou seja, essa incumbência fica territorialmente adstrita ao Distrito Federal.
Além disso, temos também, né, registrar as sociedades simples revestidas nas formas empresárias. Tá? As formas empresárias são aquelas formas admitidas pelo Código Civil, a limitada, como a dita simples, todas aquelas as modalidades de sociedades empresárias que nós repassaremos aqui numa revisãozinha de direito empresarial. Então são aquelas, né, modalidades que devem ser elencadas, tá, dentro do rol do Código Civil para eleger eventualmente o regime tanto de disposições entre os sócios, né, efetivamente, entre os cotistas dessa sociedade simples, ou até mesmo a questão de responsabilidade para com terceiros fora da sociedade, ou seja, terceiros com quem a sociedade contrata. Com exceção, obviamente, né, das sociedades anônimas e as comanditas por ações, né, que são as sociedades por ações, que estão disciplinadas lá pela Lei 6.404, onde tem o seu registro obrigatoriamente realizado nas juntas comerciais, que estão previstas e regulamentadas lá na Lei 8934 de 94, assim como também as cooperativas em lei especial têm previsão específica de registro nas juntas comerciais, embora as cooperativas sejam sociedades de caráter simples, né, de natureza simples em sua essência. Matricular jornais, revistas e demais publicações periódicas, ou seja, são os veículos de comunicação. Aqui ele utiliza, no legislador, o termo matrículas, tá? Averbar nas respectivas inscrições e matrículas, tá? Inscrições aqui tidas como registros, né? Na verdade, uma impropriedade até normativa aqui, mas superada de maneira tranquila. Todas as alterações supervenientes, ou seja, não se pode averbar nenhum ato do RCPJ fora daquele onde tem o registro de alguma pessoa jurídica ou matrícula de algum veículo de noticioso. Tá? Então, obrigatoriamente, as averbações devem ser feitas nesse RCPJ, tá? Por uma questão obrigatória, lembrando que a averbação é um ato acessório, sendo os atos principais aqui em sede de RCPJ, tanto o registro como as matrículas. Fornecer certidões, princípio da publicidade, né? De maneira tranquila aqui, não há o que se falar. E registrar e autenticar livros das pessoas jurídicas. Aqui são os livros contábeis, tá, pessoal? Tanto os facultativos quanto os obrigatórios. Lembrando que deve ter, né, comprovação de utilização de no mínimo 50% do livro contábil, né, para que ele seja efetivamente registrado e autenticado, e o seu termo de encerramento, né, uma cópia reprográfica dele, e eventualmente para a autenticação de um novo livro, né, numa sequência de livros, deve ser obrigatoriamente apresentado o anterior. Nós já trataremos isso numa disposiçãozinha específica das normas, tá? Já estou adiantando para vocês. Os atos constitutivos, né, de pessoas jurídicas devem estar obrigatoriamente com visto de advogado, exceto no caso de MEs e EPPs, por expressa disposição, né, lá da Lei Complementar 123, que regulamenta, né, o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Então, se tratando de MEI e EPP, não precisa do visto de advogado. As demais hipóteses, sim. Outra peculiaridade, em se tratando de fundações privadas, né, ato de registro de fundações privadas ou até mesmo atos de averbação, necessária a própria autorização, né, devida do Ministério Público, e se forem fundações de natureza previdenciária, nos termos da Lei Complementar 109 de 2001, precisa sim do órgão, né, do visto, nesse caso, né, de fiscalização do órgão competente vinculado ao Ministério da Previdência Social, tá, o que está disposto lá no item 1.3. Dando sequência, é vedado o registro de qualquer atos relativos a sociedades simples, organizações religiosas, associações, fundações de direito privado, empresas individuais de responsabilidade limitada de natureza simples e sindicatos, se os atos constitutivos não estiverem registrados no mesmo serviço, ou seja, só pode ser averbado se tiver ali esses atos principais, como nós já dissemos. Na mesma comarca não pode ter o mesmo nome, tá, das pessoas jurídicas, tá? É o princípio lógico, né, da veracidade, né, que retrata, né, espelha a realidade da pessoa jurídica. Lembrando, né, o nome da pessoa jurídica tem caráter sim de direito da personalidade. A homonímia deve ser sim fiscalizada pelos registradores civis de pessoas jurídicas, porém somente dentro da sua atribuição territorial, que sempre corresponderá no estado de São Paulo a uma comarca. Tá? Então, obrigatoriamente, tá? Não pode ter ali naquele registro civil das pessoas jurídicas ou até mesmo nos demais da comarca. E como isso é feito para os demais da comarca, se aquele registrador civil de pessoas jurídicas ele tem um nome, né? Ele não tem o controle desse nome do que tem no outro. Ele deve fazer uma consulta obrigatória nos termos do item 4, que deverá ser respondida no prazo do item 5. Aliás, não é nenhum desses dois itens aqui, a gente vai tratar lá mais pra frente, não é o item correto. Mas essa consulta ela deve ser respondida sim, né, em 2 dias úteis, a respeito dessa. Desculpa, tá no item 13, tá, pessoal? Que se na comarca houver mais de um registro civil de pessoas jurídicas, né, informará o nome com o qual pretende a pessoa jurídica ser constituída,
para que o disposto lá no item 3, né, que a gente estava tratando agora, eles se devendo responder no prazo de 2 dias úteis, ou seja, o registrador civil de pessoas jurídicas ele recebe a pretensão da constituição dessa pessoa jurídica de direito privado, né, de natureza simples ou associativa, ou até mesmo natureza sindical, e ele vai replicar, mandar oficiar, né, os demais, consultar os demais registradores civis de pessoas jurídicas da comarca para saber se aquele nome já foi utilizado. Em sendo positiva a consulta, é vedado, na verdade, uma nota de recusa para que seja eleito, né, escolhido outro nome, ou, se a consulta for negativa, far-se-á o registro, né, com os termos que eles elencaram, né, na escolha daquele nome descrito no ato constitutivo. Dando sequência, né, o 4, tudo aquilo que for relativo ao empresário deve ir para a junta comercial, obrigatoriamente. Item 5, livro A. Quais são os livros, tá, do registrador civil de pessoas jurídicas? Tá? Muito cuidado com isso. O livro protocolo não tem letra e não tem número, tá designado previamente de acordo nem com a 6.015 nem mesmo com as normas. Ele chama-se no RCPJ simplesmente livro protocolo, diferente do que nós temos lá no registrador civil de pessoas, no registrador de imóveis, né, que é o livro 1, que nós temos também no RTD o livro específico, né, como livro protocolo no livro A. Aqui nós temos somente como livro protocolo, tá? Então, no livro A, efetivamente, do registrador civil de pessoas jurídicas, terá, né, o registro de todos os atos constitutivos relativos às pessoas jurídicas, com 300 folhas, e no livro B será utilizado para a matrícula dos veículos noticiosos, com até 150 folhas. Tá? Então, é 300, 150, livro A e livro B. E o livro protocolo, efetivamente, que este poderá ter 300 folhas também. Então, protocolo 300, livro A 300 para atos constitutivos e livro B para matrículas 150 folhas. Os livros A e B podem ser substituídos pelo sistema de microfilmagem, né, com termos de abertura e encerramento próprios. No livro protocolo, a escrituração será independente, tá, do livro lá do registro da RTD. Cuidado, tá? A 8935 ela prevê uma hipótese de acumulação legal entre o RCPJ e o RTD. Ou seja, no Brasil afora vocês nunca verão um RTD separado de um RCPJ, sempre estarão juntos. Porém, aqui em São Paulo, por expressa disposição normativa, o RCPJ possui um protocolo e o RTD possui outro protocolo distinto, ou seja, não se utiliza o mesmo protocolo para os dois serviços, diferentemente do que acontece, por exemplo, no tabelião de notas cumulado com registro civil de pessoas naturais, onde há utilização de protocolo comum para ambos os atos. Então, caso vocês se deparem com RTD, RCPJ ou até mesmo uma serventia acumulando RI, RTD e RCPJ, terão 3 protocolos, enquanto RTD e RCPJ puro terão 2 protocolos, respectivamente, cada um utilizado para o seu devido serviço. Tá? Então, muito cuidado, não se utiliza protocolo compartilhado para RTD e RCPJ, embora a Lei 8935 diga que RTD e RCPJ têm cumulação legal, ou seja, obrigatoriamente eles sempre estarão juntos, porém com seus regimes diversos. A escrituração será independente, né, como tratamos, o protocolo 300 folhas. A natureza do documento poderá ser indicada abreviadamente, né, 7.1. Faculta-se substituição da coluna ao lançamento do dia mês por um termo de encerramento diário, lavrado pelo oficial substituto ou escrevente. Tá, então cuidado, tá, que nesse item 7.2 ele libera, né, o livro protocolo em ser assinado, né, subscrito pelo oficial substituto ou até mesmo pelo escrevente autorizado, diferente lá no notas, tá, que só quem assina os livros de notas é somente o tabelião de notas. Tá, muito cuidado. O número de ordem sempre começa no número 1, né, e segue até o infinito, ou seja, sempre um livro protocolo começa assim no número 1 e vai para sempre indefinidamente, assim como também temos lá no registro de imóveis. Os atos constitutivos de pessoas jurídicas, autores e as alterações não poderão ser registrados quando seu objeto ou circunstância relevante indique destino ou atividades ilícitas ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e à coletividade, à ordem pública, social, moral e aos bons costumes. Nesse caso, pode sim o registrador civil de pessoas jurídicas suscitar dúvida de ofício. Cuidado, tá? Não é a requerimento. No registro de imóveis não se suscita dúvida de ofício. Aqui, no RCPJ pode suscitar dúvida de ofício e no RTD também, como nós veremos também na próxima explanação. A dúvida segue o mesmo rito que nós conhecemos lá, tá, do registro de imóveis, né, com a possibilidade, já trataremos dos prazos aqui na sequência. Teremos aqui sempre, né, índices, né, para os registros lavrados, né, como é sempre seguro, né, essa coisa, as questões de indicadores, né, com todos os índices para facilitar a busca dentro dos registros públicos. Então, acostumem-se, tá, tudo que trata de registros públicos a gente vai ter índice sempre. Entende-se como período certo, né, para os fins do questão de inciso, aquele de menciona inciso com a réplica lá da Lei 6.015, o ano civil ou meses nele compreendidos.
Do índice constará, além do nome de pessoa jurídica, seguintes informações. No caso, sociedades e EIRELI, o nome dos sócios e dos administradores, com a indicação de estado civil completo, e inclusive está com RG e CPF. E se tratando de CNPJ, ou seja, uma pessoa jurídica sócia de uma outra pessoa jurídica, tem que ter o CNPJ e a quantidade de cotas, o valor da participação no capital social, endereço e o nome dessa pessoa jurídica. Para as associações e fundações, terão somente o nome completo dos administradores, tá? E não de todos os associados, com a indicação de sua nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, identidade e CPF. Tá? Então, cuidado no índice, tá, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Em se tratando de associações e fundações, não precisa do nome de todos os associados, tá? No caso das associações, e sim somente dos seus administradores. Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação de autoridade, sem esta não poderá o registro ser feito, tá? Isso é o que está disposto expressamente lá no 10, tá? Um item que pode cair na prova de maneira bem tranquila. No item 11, tá? Será levado a registro sempre em 2 vias originais. No caso de ser levado somente uma via e o registrador civil de pessoas jurídicas não atotar o sistema eletrônico ou de microfilmagem, poderá o interessado solicitar uma certidão, né, para que ele fique com uma cópia desse ato constitutivo, porque aquela física ficará arquivada na serventia, exceto no caso de microfilmagem, onde esta será microfilmada e devolvida, respectivamente, ao apresentante, caso seja apresentada em somente uma via. Tratando-se de questão de certidão emitida, né, tanto que ela diz, né, no item 11.5, falando que as certidões da JUSCESP, do RTD ou do RCPJ têm sempre o valor original, tá, substituindo a apresentação da via original do documento. Então aqui a força, né, da fé pública das certidões, trazidas de maneira bem expressa, né, bem categórica. E se o registro não puder ser efetuado imediatamente, ou seja, lançado ao protocolo, ideal que seja registrado imediatamente, tá, o ato constitutivo, até mesmo a questão da matrícula. Porém, isso não acontecendo, o registrador civil de pessoas jurídicas ele disporá de um prazo de 10 dias úteis para qualificar o título. Lembrando, tá, o protocolo do Registro Civil de Pessoas Jurídicas também expira em 30 dias, tá? Obrigatoriamente. Só que o prazo para qualificação, diferente do que nós temos lá, que foi ampliado no registro de imóveis, é de 10 dias, passou agora para 15 dias corridos normais, aqui nós temos 10 dias úteis no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá? Então, muito cuidado. As exigências devem ser feitas, né, dentro do prazo que deve ser cumpridas, aliás, dentro do prazo de 30 dias, depois de uma qualificação dentro de 10 dias úteis, contados da prenotação, e deverão ser formuladas de uma vez através de nota devolutiva. Esta nota devolutiva ficará arquivada, não sendo satisfeita a dúvida em 30 dias, cancela-se a prenotação. Na hipótese de suscitação de dúvida, seja ela de ofício, seja ela provocada, o juízo competente vai ser o interessado, né, vai ser notificado para impugnar perante o juízo competente, que é o juiz corregedor permanente, no prazo de 15 dias. Não havendo impedimento ao registro, sendo a dúvida julgada improcedente, ou seja, o registrador não tinha razão, o oficial ele deverá, né, aqui fazer os registros, né, com todas as indicações lá do item 16 e, eventualmente, né, no caso de procedência da dúvida, ele cancelará a prenotação e restituirá os documentos ao interessado. As averbações serão concentradas sempre no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em que foi efetuado o registro. Tá? Cuidado, pessoal, essa disposição aqui, o RCPJ, ele replica mais umas 3, 4 vezes praticamente dentro das normas tão curtinhas que são da RCPJ, tamanha importância, tá, disso e tamanha relevância de problemas que já tiveram na corregedoria em virtude disso, tá? Das pessoas levarem, né, atos de averbação fora do Registro Civil de Pessoas Jurídicas aos quais seria o competente, o correto. As averbações referentes às fundações dependerão de anuência do MP, tá? Não é só os registros, tá, dos atos de instituição das fundações, e sim também as averbações. Para o registro de atos constitutivos e suas alterações das sociedades, a que se refere o artigo 1º da Lei 6839. Quem que é a Lei 6839, esse artigo 1º? Refere-se aos conselhos, como o conselho, né, os conselhos dos engenheiros civis, conselho de arquitetura, etc. Todos esses conselhos específicos, né, na verdade, para a criação deles, são pessoas jurídicas, né, de natureza que elas exercem, na verdade, uma fiscalização sobre uma determinada profissão por expressa previsão legal. Nesse caso, tá, exige a comprovação do pedido de inscrição no respectivo órgão de disciplina e fiscalização do exercício profissional, ou seja, tem que estar regularmente constituído esse conselho de fiscalização laboral, né, esse conselho de fiscalização técnica desses profissionais vinculados, exceto no caso, tá, das companhias nacionais de seguros privados, né, a respeito da SUSEP, né, Sociedades de Corretoras de Seguros, onde essas não precisam responder a essa disposição do item 19.
No item 20, obrigatória a existência de um responsável técnico da empresa, quando a lei assim dispuser. É vedado o registro no RCPJ da Constituição de Sociedade de Advogados, obviamente, né? Isso aqui é competência da OAB, lá pelo Estatuto da Ordem. Lembrando, sociedade de advogados é uma sociedade de pessoas, porém tem a vinculação, né, como advogado, né, torna esse registro específico e por expressa disposição legal, o Estatuto da Ordem prevê o registro dessas sociedades junto às subseções da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? E cuidado, tá, com uma inovação que pode ser, né, uma inovaçãozinha bacana de cair na prova, a respeito de advogado, aqui já fazendo um paralelo em duas, né? Uma é a possibilidade do protesto do contrato de honorários, né? Desde que o advogado declare que tentou receber o valor desses honorários de maneira amigável, ele pode protestar, permitido agora pela corregedoria, muito próximo do nosso edital, um pouquinho antes foi feita essa liberação, e o surgimento da figura, né, com alteração do Estatuto da Ordem, da sociedade unipessoal de advogado. Então, o advogado ele pode constituir uma sociedade unipessoal também registrada lá na OAB, tá? Não tem nada a ver com o registro civil de pessoas jurídicas. Nas hipóteses de transferências de sede, o que esse item 22 quer dizer para nós? É quando a sociedade ela troca de sede, ou seja, ela vai mudar de circunscrição territorial que possa alterar o RTD. O que ela tem que fazer para fazer, o que ela deve, né, providenciar para sua inscrição, né, para o seu registro no novo RTD não, tá no RCPJ. O que ela deve providenciar para esse registro ser viabilizado no novo RCPJ? Uma certidão inteiro teor de todos os atos praticados, tá, por ela, tanto atos de registro quanto atos de averbação. Então ela pega uma certidão inteiro teor de tudo que foi praticado sobre aquela sociedade, ou aquela na pessoa jurídica, né, sendo uma associação até mesmo a respeito de sindicatos e fundações e vai replicar, levar essa certidão inteiro teor para que esse registrador faça esse registro com base em todos aqueles dados constantes dos registros anteriores. Averbar-se-á a comunicação de cancelamento, né, desse registro em virtude de uma nova circunscrição, a alteração da sede social, né, ou a sede da pessoa jurídica, melhor dizendo. Então isso depende de uma apresentação de certidão de inteiro teor. Tá, ok? E a respeito do item 24, das matrículas dos jornais, né, dos periódicos, dos veículos noticiosos, o que tem de importante? Nós temos vários incisos ali, né, que tratam, né, o que é as matrículas, o que são os casos de oficinas impressoras, o caso de empresas de radiodifusão e empresas noticiosas. Tá, tudo tem que ter qualificação, né, a respeito da nacionalidade principalmente, tá, porque trata-se aqui de controle vinculado a brasileiros. Porém, o que nos interessa é o seguinte, o item 25, se houver uma alteração nessas matrículas, ou seja, uma alteração de informações dessas matrículas que foram já previamente registradas lá no livro B de 150 folhas, bem lembrado, as alterações, então, elas devem ser realizadas no prazo máximo de 8 dias. E se não acontecer isso dentro de 8 dias, qual que é a punição? Quem que aplica? O que pode acontecer com essa pessoa jurídica? Então, vamos lá, o que nos responde aqui é o item 126. Ele diz simplesmente que, extrapolado o prazo de 8 dias dessa alteração de informação, ou até mesmo, tá, se começou a circular um periódico sem o seu registro, tá, sem a sua matrícula no livro B, ele pode sofrer uma sanção, tá, prevista lá na 6.015, tá, respectivamente no artigo 124, conforme dispõe aqui o item 27, é uma sanção, né, que pode ser aplicada, no caso, pelo juiz corregedor permanente, não é o registrador de pessoas jurídicas, tá, que faz isso. Ele, na verdade, ele oficia o juiz corregedor permanente para que ele aplique uma multa de meio até 2 salários mínimos da região, que isso será, né, revertido com uma renda, né, a multa a ser recolhida para a União, tá, lógico, através de suas guias próprias, então é uma renda da União aplicada pelo juiz corregedor permanente, depois de extrapolados os 8 dias. Tá, de atraso, né, nessa morosidade que extrapolou os 8 dias. Na decisão do juiz, ele atribui a multa e dá um prazo mínimo, né, para regulamentação de 20 dias, além dessa multa. E, além, né, de ultrapassado esse prazo de 20 dias, né, para regulamentação, incide mais uma multa de 50%, que ela vai sendo gradativamente aumentada. Tá? Então, dê uma olhadinha lá no 124 da Lei 6.015, que vocês batam esse regime de maneira tranquila. O processo de matrícula será o mesmo das sociedades e fundações. O que o item 29 quer dizer com isso? Qualificação registral. Então as matrículas também serão qualificadas do mesmo jeito, tá? Aqui é tudo qualificado lá no livro A. Registro e autenticação de livros contábeis, tá? Isso aqui a gente já tratou de maneira tangenciada lá. Primeiro de tudo, essa sociedade simples, tá? Ou essa pessoa jurídica de direito privado de natureza de caráter simples que tem a incumbência de registro no RCPJ, primeiramente, para ela autenticar ou registrar os seus livros contábeis, sejam eles obrigatórios ou facultativos, ela tem que ter os seus atos de registro
de registros vinculados, né, ou seja, obrigatoriamente inscritos naquele registro civil de pessoas jurídicas. Só assim ela poderá, então, praticar esses atos. A autenticação do novo livro depende, né, da exibição do anterior, que deverá ser encerrado. Não há necessidade de requerimento escrito solicitando registro e rubrica, né, dos livros contábeis. Para isso, a autenticação será efetuada com a microfilmagem de termo ou a sua anotação no registro, dispensando a adoção de livro especial, ou seja, não precisa abrir um livro específico para autenticação e registro de livros comerciais. Isso vai justamente lá para o ato, né, de registro lá no livro A, então fica anotado ali no livro A que teve essa autenticação de livro contábil. E os emolumentos, né, correspondem cobrado na proporção dos valores previstos para a autenticação de livros comerciais pelos distribuidores. É um item específico que nós temos lá na tabela de emolumentos do RCPJ e do RTD, né, que são duas tabelas conjuntas, que em aula própria eu trabalharei com vocês aí algumas especificações, tanto da tabela do registro civil, das pessoas naturais, o NOTS, protesto, RI, RTD e RCPJ. Então nós trataremos de todas essas questões de emolumentos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Aí você fala, puta, que negócio estranho, eu vi lá no registro de imóveis, como é que isso aqui acontece ainda mais no RCPJ, né? Faria mais sentido no RTD, né, a respeito de imóveis. Pois bem, lembremos-nos, né, que as sociedades simples, né, elas são compostas de capital, porque as sociedades simples são sociedades de capital, embora não tenham natureza empresarial. Então, por mais que tenham, né, às vezes, atividades intelectuais, ou seja, primariamente vinculadas a atividades como sociedades de médicos, sociedades de arquitetos que podem, né, realizar esse trabalho de maneira intelectual, são vinculados sim a cotas sociais. E essas cotas sociais, elas têm valor econômico. Então, por essa razão, pode sim ser decretada a indisponibilidade de uma cota social, porque ela é apurável economicamente, ou seja, ela pode ser alienada, lógico, seguindo todas as regras, né, do contrato social. Aqui estamos falando restritivamente das sociedades simples, tá? Isso aqui não se aplicaria, via de regra, às associações, fundações ou até mesmo aos sindicatos, né? Porque eles seriam reuniões de pessoas, né? Então nós estamos tratando aqui de reunião de capitais, tá? De sociedades de capitais, né? Que são vinculadas a cotas, né? Com patrimônio, ou seja, não interessa as pessoas, interessa sim os valores, o quantum, né? Quando a gente vai trabalhar lá no direito empresarial, estudando o direito societário de maneira mais aprofundada, nós temos essa ideia. Então, por essa razão, né, é possível, né, as ordens de disponibilidade que atinjam cotas sociais das sociedades simples. Tá? E essa averbação, ela pode ser feita, ela deve, né, na verdade, ser feita pela via eletrônica, né, que é o que é regulamentado pelas normas, ou seja, o juiz ou até mesmo a autoridade administrativa que decreta a indisponibilidade tem que ser feita pela via eletrônica. A consulta, né, dos registradores civis de pessoas jurídicas, ela é obrigatória, tá? E muito cuidado. Caso não seja adotado o sistema de web service, o que é web service? Atualização automática com notificação, como se fosse um e-mail, um WhatsAppzinho no registro civil de pessoas jurídicas. Então, se depender de consulta num dado passivo, né, onde a pessoa tem que entrar e verificar a informação, o web service é uma consulta de dados ativa, ou seja, ela aparece na tela do operador o tempo inteiro, apareceu a sociedade tal, teve uma ordem de restrição, uma ordem de disponibilidade pendente em nome de fulano, uma ordem de disponibilidade pendente em nome do sócio tal da sociedade simples X. Então isso é o web service. Se não for o web service, se for o sistema normal que tem que verificar a central de indisponibilidades para poder ver a compatibilidade, né, de determinadas ordens ali incidentes, ou de sociedades já registradas, ou de cotas que venham a ser adquiridas por algum sócio, então nesse caso deve olhar pelo menos, tá? A central deve ser verificada, né, pelo escrevente competente ou pelo registrador na abertura do expediente e 1 hora antes do encerramento do mesmo, tá? Então muito cuidado com isso, tá? Tem uma periodicidade muito bacana nesse sentido. Então, verificada, né, alguma ordem de a existência, né, de uma cota social em nome do cadastrado, né, na disponibilidade, será pré-notada e averbada, então vai para o protocolo de disponibilidade e ela será averbada lá no livro A, tá? Então nós estamos tratando aqui de cota de sociedade, sempre livro A, 300 folhas, não se esqueçam disso. E tem que tomar cuidado com a vinculação de CPF e CNPJ, porque na dúvida que possa causar homonímia, tá? Homonímia é isso em relação ao sócio, não será feita a ordem de disponibilidade. Então, na dúvida, se ficar homônimo, aparece uma ordem de disponibilidade, João da Silva sem CPF, sem RG, sem nada. Você não sabe quem que é o João da Silva, e você vai olhar nos quadros do RCPJ, tem 20, 30 João da Silva, que é um nome muito comum no Brasil. Você vai decretar a disponibilidade de todos os João da Silva na RCPJ? Obviamente que não, né? Porque você pode gerar um prejuízo imenso para todos os outros João da Silva que não são aquele, que não correspondem, né? Aquele João da Silva que é o destinatário dessa ordem de disponibilidade.
Em caso de aquisição posterior, ou seja, tem uma ordem de disponibilidade pairando ali, não tem nenhuma cota social, mas tem essa ordem de disponibilidade genérica. Se alguém vier e adquirir uma cota social e levar isso para ser averbado no RCPJ, automaticamente far-se-á o ato de averbação para alteração do quadro societário e, na sequência, a averbação da ordem de disponibilidade. Tá? Então é automático e não precisa notificar o interessado. Tá? Ele não tem que se manifestar em nada. Simplesmente averbou a alteração societária, se tem uma ordem de disponibilidade genérica já pairando, né, ou seja, esperando no sistema, aguardando para alguém ir lá buscar ela, entrou essa pessoa que corresponde efetivamente a esse que adquiriu a cota, automaticamente já será decretada a indisponibilidade da sua cota. Imediatamente, né, depois do lançamento de averbação e disponibilidade, o registrador civil de pessoas jurídicas fará o devido cadastramento em campo próprio, né, na CENIB, e contemplará o espaço para essa informação, ou seja, ele decretou a ordem de disponibilidade, ele já tem que comunicar de maneira inequívoca e rápida, né, para que isso seja um processo muito tranquilo, para evitar, né, lógico, basicamente as fraudes. E a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, né, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que também é muito parecido com o que a gente vai tratar lá no RTD, na próxima aula, que elas são nada mais, né, que se destina à recepção dos documentos em meio eletrônico, né, então basicamente via de regra é isso, tanto para atos de averbação como atos de registro, estrito sensu. E caso, né, o oficial ele tem que recepcionar esses títulos, né, diretamente no cartório, deverá no mesmo dia da prática do ato registral enviá-los à central, ou seja, para informação, assim como nós fazemos lá na SENSEC, porém, né, lembremos que a SENSEC não é automática, né, não é no mesmo ato, nós temos uma certa periodicidade, né, de alimentação da SENSEC no regime notarial, porém aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui é para vincular todos os dados, ou seja, para facilitar uma busca, né, de dados em um controle de âmbito estadual. É de lógico, né, de obrigatoriedade de todos os registradores civis de pessoas jurídicas do estado de São Paulo devem compor a central, né, de serviços eletrônicos compartilhados, e havendo mais de um registro civil de pessoas jurídicas, né, e havendo unânime consenso entre todos eles e uma aprovação do juiz corregedor permanente, obviamente por meio de portaria, será obrigatória a distribuição equitativa e igualitária de atos constitutivos de nova PJ. Cuidado, tá? Só dos atos constitutivos de PJ. Averbações não são distribuídas. Por quê? Simplesmente porque a averbação ela deve seguir o registro. Então, o registro, tá, de uma pessoa jurídica vai ser distribuído de maneira equitativa, qualitativa, né, e quantitativa e qualitativa, ou seja, em quantidade e qualidade. Qualidade, diga-se de passagem, é o valor monetário desse registro. Tem que ser compatível. Então, esse registro vai ser distribuído e as averbações estão vinculadas ali de maneira tranquila. Fazendo um paralelo, pessoal, até que eu pensei aqui agora para vocês não se esquecerem, tá, do que é a averbação e a questão do registro, do porquê que a averbação é tão importante ser feita sempre com o próprio registro, pensemos o seguinte, fazendo até um pequeno paralelo aqui com o direito processual civil. Se você tem uma demanda onde você é um réu, se você apelar sobre essa demanda num processo errado, ou seja, num processo alheio que não seja o processo no qual você é demandado, com certeza a sua apelação ela não será válida, né? Você terá aí correndo um sério risco de revelia, ou seja, o ato ele é incorreto. Então você deve apelar no processo no qual você é réu. Aqui a averbação é a mesma coisa, a averbação nada mais é do que um ato secundário que deve ser feito no ato de registro, ou seja, na sequência do ato registral. Você não pode averbar fora da onde tem atribuição, você não pode averbar fora do registro que está ali realizado, que foi realizado nesse livro A. Então, pessoal, por isso que é tão importante, tá? E cuidado com peguinha de prova que pode vir uma questão muito tranquila. A distribuição da averbação. Isso é totalmente errado, tá? Não pode ser feita distribuição de averbação em hipótese alguma. Tá? Então, sempre trabalhem com isso. Registro, averbação vai sempre onde está o registro. E verificada, né, que as hipóteses do 44.2, né, que esse princípio, né, da territorialidade deve ser respeitado, porém com prévia distribuição dos títulos, nesse caso é vedado, né, o registro de ato constitutivo que não tenha sido previamente distribuído, ou seja, você não pode escolher de maneira facultativa, assim como nós já trabalhamos em São Paulo, né, uma certa época que podia, né, trabalhar facultativamente, você o omisso distribuía, se você escolhesse um RTD da capital dos 10 você levava para ele, agora não, tem o consenso entre eles. Isso vai ser previamente distribuído, né, de maneira obrigatória, não é possível fugir, né, desse regime de distribuição, então trata-se de uma questão obrigatória, assim como funciona lá nos serviços de distribuição do protesto. Feito isso, pessoal, terminamos, né, via de regra, essa breve explanaçãozinha rápida aqui de RCPJ e partiremos já na sequência para falar um pouquinho sobre o RTD, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.